Boa tarde, meus amores. Sejam bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas da nossa aula 1 da Semana da Costura Infantil. Se você não sabe que semana é essa, se você caiu aqui de paraquedas, vai aqui na minha bio, tem um link lá em cima, ainda dá tempo de você se inscrever e acessar a nossa aula da Semana da Costura Infantil, que está apenas começando. Boa tarde. Aguardar vocês entrarem que hoje eu tô por conta de vocês. Dúvidas, vou falar também sobre algumas coisinhas que talvez muitas tenham ficado com dúvida ou não, até porque, gente, eu quase não recebi dúvidas mesmo, né? E eu fico feliz, é claro, né? Porque é sinal de que vocês assistiram e estão entendendo, né? Mas aí, assim, ficou umas coisinhas ou outras que eu deixei anotado no vídeo, talvez você não conseguiu ver, né? Aí, por isso que você ficou com dúvida. Boa tarde. Só aguardar o pessoal entrar. Deixei até aqui, ó, régua com o papelzinho, caso tenha dúvida, aqui mesmo já venho aqui e tiro pra vocês, tá? Sobre o nosso molde. Ontem nós tivemos aula de modelagem e foi, assim, sensacional pra muitas. Eu fico muito feliz, né? Porque ainda tem muitas pessoas comprometidas em aprender a modelagem, né? Nesse mundo de que as pessoas querem pular as etapas e querem ir direto pegar um molde pronto e tudo. Eu fico muito feliz que muitos gostaram e conseguiram, né? Se realizar fazendo ali o molde, né? Então eu fico muito feliz que muitas gostaram, né? Não, a comunidade... Gente, tem muita gente participando, viu? Pra poder concorrer ao sorteio da nossa agenda, do nosso planner da costureira. Tem muita gente, muita mesmo. Não imaginei que tantas pessoas iriam participar assim, mas tem muitas pessoas participando. Isso é bom, né, gente? É um incentivo, porque a pessoa vai lá, faz e tudo certinho, né? E aí pode ganhar ainda uma agenda, né? Foi muito bom, ó. Tá vendo? Vocês gostaram, minha gente? Ah, olha só, sabe onde foi que... Mid, vou fazer o meu molde ainda. Tá. Pode fazer tranquilinho, vocês têm até domingo, né? Pra fazer, assistir, reassistir. Já fiz 4 vezes. Olha, então depois de 4 vezes já pegou o jeito, né? De fazer ali aquela modelagem. E vocês viram que vocês vão poder utilizar aquela modelagem pra fazer, né? 2 modelos ali praticamente, né? Boa tarde. Posso tirar medidas de uma boneca grande? Se você for utilizar a roupa na boneca, você pode. Se for utilizar a roupa em uma criança, não pode, tá? Porque uma boneca é bem diferente da criança, né? Quando eu vou dar aula lá pra vocês que eu faço, tiro as medidas do manequim, mas isso ali, gente, é tudo meramente ilustrativo, tá? Porque se você vai fazer para uma criança, ou você vai utilizar a tabela de medida, que é de crianças reais, ou você vai tirar a medida da própria criança, tá bom? De boneca para usar em criança, não, porque pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado, né? Se você for fazer para alguém e for utilizar a boneca em si, né? Para pegar a medida, tá bom? Então, você verifica isso. Muito boa aula. Mídia, não tinha dinheiro para imprimir a régua e a tabela. Tem como fazer assim mesmo? Tem sim. A tabela você pode baixar, né? Você não precisa imprimir ela. E a régua, você pode até fazer no papel sem imprimir. A questão mesmo é que, se você tiver um computador em casa, você pode pegar uma folha A4, coloca em cima do computador, assim, abre a régua, né, o PDF da régua, coloca em cima e pega pelo menos aquela parte arredondada ali, porque aquela parte arredondada é que é importante para você conseguir fazer cava da manga, né, fazer gola. Então, é por isso que seria importante você imprimir, mas se não conseguir, tenta fazer dessa forma, tá? Ou pega um negócio aqui, não tem como eu falar pra você utilizar, sei lá, o arredondado de um copo, porque é um arredondado diferente, né, esse que eu fiz. Ele encaixa certinho ali pra fazer cava e tudo, né? Mas você pode testar, né?
importante é fazer, né? Por mais que não fique tão perfeito de início, o importante é fazer, depois você imprime e faz de novo. Tá bom? Eu tirei a medida da minha filha de 5 anos. Boa tarde, prof. Eu vou fazer a base para fazer um vestido trapézio igual você ensinou. Depois vocês fazem. Mas só lembrando que para participar do sorteio tem que ser a jardineira, tá? Mas aí depois vocês podem utilizar o molde para fazer o modelo ali que quiserem, né? O trapézio, no caso, que eu ensinei. Me diz uma coisa, por que não fazemos uma roupa para menino também? Porque, meu amor, na semana a gente faz só uma roupinha, né? Ou a gente faz de menino ou a gente faz de menina, né? E como a grande maioria, o público é de menina, então as roupinhas que vão sempre ter em aulas, assim, vai ser pra menina mesmo, né? Então, assim, é um ou é outro. Não dá pra fazer os dois, porque em uma semana, muita gente já, depois que passa a semana, volta falando, gente, por favor, libera, eu não consegui terminar. Imagine se eu liberar mais de uma aula. E não é a intenção dessa semana que eu faço pra vocês, né? Não é liberar um monte de modelos pra vocês não conseguirem fazer com excelência nenhum nem outro, né? A intenção é realmente focar nas etapas que a gente tem que concluir pra ter aquele modelo ali no final, né? Então, pode ser que vá haver futuramente semanas com modelos de menino também, né? Já fiz com modelos de menino também, a gente vai sempre revezando. Mas essa semana agora é com modelo de menina. Aí, olha, mídia, a largura do babado do bolso é uns 2 centímetros. A largura a gente vai falar na nossa aula de amanhã, tá? Mas sim, pode usar uns 2 centímetros, tá? Eu não mostrei na nossa aula de tirando as medidas porque é muito fácil. Na hora que a gente vai cortar, a gente resolve isso aí, né? Que foi ela e a largura da alça também a gente vai falar na nossa aula de amanhã, né? Na hora de cortar ali. Porque a gente precisava mesmo da medida do comprimento e a largura a gente decide na hora que estiver cortando, tá? Prof, como faz para fazer a cava da jardineira para 8 anos? Tô sentindo dificuldade com a régua nesse tamanho. Não, olha o tamanho dessa régua. É muito grande, ou então você imprimiu pequena. Porque a cava da jardineira para 8 anos, acredito que ela não vai ser maior que essa régua, não. Ó, pra mim, se eu fizer uma cava desse tamanho aqui, ó, ela fica grande, imagine, para 8 anos de idade, né? Então, assim, dá. Verifique que você não imprimiu pequena demais, porque a impressão ela varia muito de acordo com a configuração, né? Você configura no computador para poder imprimir. Tá? Mas verifica certinho. E aí, meninas, olha, é importante vocês saberem o quê? Na hora que vocês forem... Deixa eu baixar. Na hora que vocês forem fazer esse desenho, vocês vão inclinar a nossa régua, essa parte aqui um pouquinho assim, dessa forma. Vou inclinar aqui só pra vocês verem. A gente inclina mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui só um pedacinho pra vocês verem, tá? Ó, sem ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá bom? Certinho. Tô vendo que algumas estão fazendo e deixando essa parte aqui reta, tá? Então é legal deixar uma curvaturazinha. Tô vendo deixando desse jeito aqui, ó. Calma aí. Ó, tô vendo gente fazendo, deixando de forma reta assim, ó, tá? Então é bom deixar uma curvaturazinha pra não sair da essência do modelinho, né? Tá? Mas essa questão de pegar o jeito aqui com a régua, essa questão de tempo, né? Vocês vão aprendendo a trabalhar. Mas lembre-se que essa curvatura tá aqui pra ser usada, tá? Então, fazer essa parte aqui de forma reta, você não tá usando a curvatura da régua. Tem também uma outra coisa. Adorei a aula. Muito boa, já vou fazer com tema de Páscoa, jardineira. Isso, faz com tema de Páscoa. Tem algumas meninas que não vão fazer com tema de Páscoa pra poder usar no dia a dia, né? Mas já é um modelinho que dá pra usar, né? Bicho, tem como fazer... Como ensinar a régua com a medida, sem ter como imprimir? Olha, é o que eu acabei de explicar, tá? Essa curvatura aqui, ela é difícil de você fazer com a régua,
você tem a régua e muitas ainda conseguem errar essa curvatura, imagine você tentando fazer a curvatura da régua, sabe? Então, era importante você tentar imprimir. Tenta, como eu falei ali, ó, tenta abrir um computador, colocar a régua tamanho grande no computador e você põe a folha em cima e pega pelo menos essa curvatura, tá? Porque se você errar nessa curvatura, quando você vai fazer o molde, pode ser que ela não encaixe direito ali, você vai achar que você tá errando, mas não é. De repente foi só a régua que não tá com a curvatura certa, sabe? Então, tem muita gente que ainda erra fazendo a curvatura da cava, tem dificuldade na cava, usando a régua. Aí você imagina você tentar fazer essa curvatura sozinha, sabe? Então, tenta imprimir ou fazer dessa forma, abrindo no computador e pega essa curvatura certinha, tá? Miri, você sempre usa o mesmo calcador, o pezinho? Você fala da máquina, né? Sim, não sinto necessidade de mudar. Né? Tem gente que tem várias, que utiliza para várias coisas diferentes, né? Mas eu utilizo só um mesmo, que não tem necessidade de outro. Minha água acabou. Aí, meninas, ó, amanhã vai sair a nossa aula 2, que é a nossa aula do corte, tá? Vamos aprender a direção do tecido, tudo bonitinho amanhã. E aí, na sexta-feira, vamos pra nossa costura, tá? Porque aí, quinta tem a aula tira dúvida, da aula 2, né? (10 centímetros de folga serve pra qualquer modelo? Não, não serve pra qualquer modelo, tá? Depende do modelo. Pra cada modelo tem uma folga ali específica, tá bom? Pra jardineira, a gente vai utilizar os 10 centímetros. Midi, por que tem medidas de gola e no modelo não tem gola? Amore, mas quando a gente vai fazer, acho que é porque você não fez o molde ainda, né? A Maria. Porque quando a gente vai fazer o nosso molde, a gente coloca a gola, só pra gente ter uma noção, né? E aí eu ensinei vocês que, usando a medidazinha da gola, que vocês podem fazer um outro modelo, né? Que é o trapézio. Então, acho que é porque você não fez ainda o molde, aí você não viu que a gente utilizou, tá? Aí, meninas, tem uma medida que tem muita gente com dúvida. Muita não, né? Tô exagerando. Tem algumas pessoas só que me mandaram mensagem, tipo umas 2. Mas já é dúvida, né? Então a gente tem que tirar, tá? Que é o quê? Na parte do... Como é que fala, gente? Me fugiu aqui. Deixa eu tentar lembrar aqui qual foi a dúvida que me mandaram. Nossa, vou esperar voltar agora aqui. Tem que voltar, né? Porque... Ah, sim. Lembrei e esqueci de novo. Esperar um pouquinho. Tá na ponta da língua, sabe? E eu não... Deixa eu ver aqui, ó. Fiquei com dúvida no tamanho do ombro. Meça entre cava e ao fazer a curva junto da altura sobre provisionada. Eu acho que o corretor aí errou, aí não tem como entender. Mas é só assistir a aula, gente, que essa questão, eu acho que a sua dúvida é a questão da gola tá muito perto da cava. Deve ser isso. Eu falei lá na aula sobre isso, depois você assiste de novo. Falei o porquê. Para participar do sorteio, a jardineira tem que estar igualzinho ou pode fazer usando criatividade? Não, pro sorteio a jardineira tem que ser igual ao modelo que eu tô mostrando, tá? Porque senão não vale, né, gente? Então tem que ser a mesma jardineira. Depois, se vocês quiserem usar a criatividade, usar o mesmo molde para fazer outras coisas, vocês ficam à vontade. Mas a do sorteio precisa ser igual à jardineira. Gente, eu tô tentando lembrar aqui, tô lendo pra ver se alguém mandou a dúvida. Qual a largura da alça? A largura da alça e a largura do babadinho, do bolso, a gente vai falar na hora que a gente for cortar, tá? É um detalhezinho bobo, então por isso que eu nem citei ele lá, porque a gente já tinha medida demais. O necessário era a altura da alça e a altura ali do babado do bolso. A largura a gente faz na hora que a gente corta, tá? Gente do céu, qual que era? Agora eu tô encabulada, porque
que eu não anotei esse negócio? Essa dúvida é uma dúvida importante. Só que eu anotei no vídeo, né? Ah, sim, lembrei. Umas duas pessoas me perguntaram sobre a questão da... Quando a gente vai fechar o retângulo, né? Lá para poder fazer o nosso modelinho ali dentro dele. Me perguntaram qual a medida que ela utilizava, que eu anotei lá no vídeo. Em cima do vídeo mesmo tem. Que era... Porque para muitas idades, quando vai aumentando a idade, o busto vai ficando com medida diferente de quadril e de cintura, certo? As idades pequenininhas é basicamente a mesma coisa, a medida. Então, assim, o que eu anotei lá no vídeo foi o quê? Se você vai fazer a medida para uma idade maior e a largura do busto e cinturas e quadril são diferentes, você vai utilizar a maior largura e vai traçar o retângulo. Por exemplo, deixa eu anotar bem aqui, ó. Fiz 3 riscos: cintura, busto e quadril. Esse aqui foi o mais largo, então você vai traçar o retângulo a partir dele e aí vai fazer o restante das outras coisas normalmente, tá? Eu acho que entenderam porque foram pouquinhas que me mandaram mensagem perguntando sobre isso, né? Mas você vai seguir a maior largura para traçar o retângulo. Como foi fácil entender a modelagem de ontem? Seu método é muito fácil mesmo. Gente, tô falando pra vocês que se eu conseguir, com certeza vocês conseguem. Porque eu, no início, quando eu fui fazer modelagem, gente, meu pai amado, era difícil demais pra mim a modelagem tradicional, né? Não sei se vocês já fizeram o curso de modelagem ou se vocês já chegaram a ver pelo menos alguma coisa gratuita de modelagem. É muito complicado, né? É muitos cálculos, tira a medida disso, multiplica por isso. Isso não entrou na minha cabeça. Então eu tive que trabalhar uma forma que fosse simples para eu entender, né? E aí foi onde eu cheguei nesse. Então eu pensei assim, que se eu conseguir fazer, vocês conseguiriam também, né? E que bom que vocês conseguiram, né? Poucas e poucas mesmo tiveram dúvidas ou algo assim. O resto conseguiram tudo, né? Já mandaram as fotinhas, eu aceitei várias lá, já para participar do sorteio. Posso usar a régua que comprei de acrílico? Pode sim, tá? Essas réguas que já vem pronta de curvatura, né? Régua curvada, vocês podem estar utilizando. A questão é que eu não adaptei muito com elas, né? Eu tenho várias aqui. Pro infantil eu não adaptei muito. Aí foi por isso que eu criei essa, porque essa aqui ela encaixa perfeitinho nas curvaturas para fazer tanto o infantil, né? Quanto a idadezinha pequena, quanto a maior. Aí vocês podem, mas se tem, pode usar, tá? Tive dificuldade na hora de fazer a cava. Tá vendo? Muita gente tem dificuldade na hora de fazer a cava. Posso fazer na malha? Ó, o método que eu ensino é em tecido. Eu não trabalho com malhas, né? Porque para malhas aí entra várias coisas aí. A máquina que você vai utilizar, porque malha só na máquina doméstica o acabamento não fica perfeito. Você precisaria de um overlock e outras coisas. E aí já sai um pouco até dos métodos de costura que eu utilizo, né? Então aí você tem que ver se dá pra você fazer ou se não dá. Mas é isso, né? A gente tem que escolher, né, gente, uma forma. Eu queria muito abranger até as pessoas que fazem malha, até as pessoas que fazem o que fosse, né, com tecidos. Só que eu decidi que eu ia focar mais em tecidos que dá pra utilizar na máquina doméstica, né? Usar as técnicas ali, tudo. Você vai fazer a costura do molde da aula de ontem? Vamos sim. Não agora, né? Vamos fazer na sexta-feira. Gente, tem um cronogramazinho. Vocês nem tiraram o print do cronograma, né, das aulas. Tem, hoje seria a aula de dúvida, tira dúvidas da aula de ontem. Amanhã vai ser a aula 2, que ser liberada. Quinta, live tira dúvida da aula 2. E sexta, vamos ter a nossa aula da costura, né? Então, vocês nem tiraram o print, né? Porque toda hora vão me perguntam se... Cadê a aula? Não, hoje de manhã cedo me mandaram mensagem. Cadê a aula 2? Tipo, cadê a aula 2? Eu falei assim, não é possível que vocês não viram o cronograma. Explica esses riscos
na régua. Gente, esses riscos não é nada, nadinha, esqueçam ele, tá? É porque na minha régua, pra eu fazer minhas coisas aqui, eu fui lá e fiz uns risquinhos só pra eu entender ali na hora, mas eles não significam nada, tá? É só coisa minha mesmo pra eu entender, tá? Às vezes quando você vai fazer alguma coisa, você não faz alguma coisinha assim que você mesmo entende, ninguém mais entende. Pois é, ignorem. Essa aqui mesmo nem tem os riscos, ó, só pra vocês verem, tá? Então assim, relevem os riscos, usem mesmo só a questão da curvatura. Largura de alça, vamos ver amanhã, na aula de amanhã, tá? Tanto a largura da alça como a largura do babadinho do bolso. Amanhã, a partir de 8 horas da manhã, vamos liberar a aula 2. Palavra-chave, tem que escrever dentro de uma frase? Não, não precisa. Só a palavra-chave mesmo. Meu molde ficou estranho, primeira vez que fiz, mas acho que ficou errado. Uai, depois manda a foto lá no grupo, que se tiver errado eu vou te falar, tá? Porque eu que tô aceitando, todo mundo que tá enviando as fotinhas, eu tô aceitando e tô dando uma olhada. Se tiver errado realmente, e não der pra fazer, vai sair errado, eu vou te falo, tá? Pra você refazer. Mas eu acho que não, acho que é mais a questão mesmo de você adaptar ali, que fez aquele molde, né? Entender tudo certinho, porque não tem... Gente, é muito simples, vocês viram que é muito simples, não tem como errar. Botou a régua, fazer aquela cava. Tô vendo que tem algumas pessoas que ficaram na dúvida na questão daquela cava, né? Como eu expliquei aqui pra vocês, ó, a régua que eu liberei é pra fazer curvatura. Então, tem gente que tá fazendo assim, ó, reto, tá? Então, aprendam a usar a curvatura. Se tem a curvatura aqui é pra gente utilizar ela, né? E aí você vai encaixando a régua até ela ficar uma ponta em um risco de cá, outra no risco de lá. Ela tem que ter um encontro e você puxa. Tá bom? O trapézio pode ficar com 10 centímetros de falta? Pode. Deixa eu ver aqui. Gente, não vai dar pra eu ler todos os comentários, porque são muitos. Mas eu vou tentar pegar aqui as dúvidas principais, né, que vocês estão perguntando. Meu ombro ficou bem estreito. Foi aqui. Gente, vocês estão assistindo a aula realmente? Porque eu falei sobre isso, sobre a questão do ombro, né? Alguém pegou essa parte que eu falei sobre a largura aqui, a distância entre o ombro e a parte da cava? Deixa eu ver, porque já é, olha, já é a terceira que pergunta sobre isso. Porque eu falei, tá? Na hora que eu tava traçando lá, eu falei, gente, pode ser que sua entrecava fique bem próxima da largura da gola. E tudo bem, porque quando a gente vai fazer outros modelos, a gente às vezes altera essa largura aqui de entrecavas. Porém, para esse modelo que a gente vai fazer, a gente não vai utilizar, né? Então, tudo bem ficar dessa forma, tá bom? Porque a gente vai utilizar só a parte de baixo. Aí, ó, aí é bom que eu já tiro aqui a dúvida dessa questão. Se você for fazer outro modelo, por exemplo, vestir trapézio e utilizar esse mesmo molde, aí você desce um pouco mais aqui as entrecavas, tá? Pode descer que vai ficar bom. Ai, me desce quanto, gente? Cadê, ó? Desce até ficar uns 4 centímetros de ombro ali livre. Ficou os 4 centímetros livre? Puxa a cava, tá bom? Mas a cava a gente não vai utilizar, essa parte a gente não vai utilizar no nosso modelinho jardineira. Tá bom? Qual a distância da medida do busto com a cintura? Gente, eu falei na aula de como tirar a medida da criança. Não, não é possível. Vocês estão pulando, vocês não estão assistindo. Eu ainda falei, assistam tudo, anotem. Porque quando eu ensinei tirando a medida da criança, eu falei as distânciazinha de cada. Por exemplo, a cintura é aqui, ela é quantos centímetros ali acima do umbigo? Essas coisinhas.
né? Que dá pra gente ter a noção. Achei meu tamanho do bolso pequeno pra mim ser de 4 anos. Ó, então aumenta. Pode aumentar. Tá? É bom que vocês vão tendo a noção aí dos tamanhos. Ah, eu acho que dá pra fazer maior. Então faz maior, tá? Mas depois não arrepende. Tem que testar. Corta no papel ele aberto. Veja o tamanho. Tá grande? Tá pequeno mesmo? Tá? Lembre-se que vai ter o babado. Se você faz um bolso grande, o babado vai ficar gigantesco. Esse aqui, ó. Tá? Vai ter o babado. E se você acha esse bolso pequeno e bota ele do tamanho aqui, quando você pôr o babado vai ficar um bolso gigante. Tá bom? Então verifica isso certinho antes de alterar, tá? Pra poder cortar. Amanhã a gente vai cortar, então vocês precisam decidir essas medidas tudo certinho hoje. Gente, ó, tô vendo muita gente perguntando, vai ensinar a costura? Vamos, gente. Nós estamos fazendo a modelagem, vamos fazer o corte e vamos fazer a costura. Vai ser o modelo completo, tá? Desde ali, na modelagem até a peça pronta. Vou ensinar pra vocês. Prof, me explica como achar a medida do ombro. Entre cavas, tá? Você vai utilizar ali entre cavas mesmo. Mas, ó, vamos lá, né? A gente já tá aqui. Medida de ombro. Se você for tirar na criança, não rente muito ao pescoço, porque senão vai ficar a gola aqui, né? Você dá um descontinho aqui do pescoço, deixando um pouco mais largo, e vai até o final do ombro. Isso aqui é a medida do ombro, tá? Mas normalmente a gente usa só entre cavas, porque já é mais certo, né? Pegou entre cavas aqui, pegou a medida de gola aqui, e aí você encaixa. O molde já tem margem de costura? Não, gente, a margem de costura a gente vai fazer isso amanhã, tá? Questão da margem. Vixe, já costurei. Ué, como que você costurou? Você nem viu as técnicas que eu vou utilizar, nem viu como que eu vou cortar. Aí vocês estão trapaceando, né? Bonito. Trapaceando, já fazendo tudo. É uma semana inteira, né? Já avisei pra vocês, é uma semana inteira. Nós vamos modelar, tem que seguir o passo a passo. Vamos modelar. A aula de amanhã vou falar sobre o corte, vou falar sobre a importância, vou falar a direção de tecido, vou falar como cortar para economizar o tecido, como cortar para o seu tecido, para sua roupa não sair torta, né? Na aula da costura, vou ensinar como costurar com as técnicas que eu utilizo de máquina doméstica, né? Como fazer os truquezinhos. Aí vocês vão lá e pulam e já faz, né? Como é que participa de sorteio desse jeito, se você nem fez o processo? Vocês são muito ansiosas, viu? Vocês têm que trabalhar a ansiedade. Eu também sou ansiosa, mas vocês têm que trabalhar. Vocês são mais do que eu. Muito mais do que eu. Deixa eu ver aqui, gente. Vou ter que pular uns comentários, porque é muito. Tô tentando arrastar aqui. Eu não fiz ainda, tô com medo e não consegui dividir. Vai conseguir sim. Bora lá, não deixa o medo de parar, não. Ter medo é normal porque é algo novo. Mas ele não pode parar você, ó. A semana tá correndo, já é terça. Vai ficar liberado só até domingo. Então já não tem tanto tempo assim, né? Vou pular aqui, gente, porque não tem como eu ler tudo. É muito, muito. Tem diferença esse modelo feito na industrial? Não, gente. Eu cito máquina doméstica porque a maioria tem máquina doméstica, mas as mesmas técnicas nem você pode aplicar na reta industrial, tá? Se você tem a reta industrial, você pode utilizar. Só pra saber, tem aula hoje? Não, hoje é live tira dúvidas, que é essa aqui que a gente tá fazendo agora, tá? Comprei o tecido, ansiosa pra cortar. Aguenta aí até amanhã. Gente, faz o processo certinho, tá? Pra vocês não... Depois chegar lá no final, você falar, uai, mas ficou diferente. Aí depois você quer participar do sorteio, mas a sua não tá igual, porque você fez sozinho, né? Você não fez usando as aulas que eu ensinei, tá? Então tem esses cuidadinhos aí, tá? Pra vocês participarem do sorteio. Porque o nosso mal é o quê, gente? Que acontece muito. Falar pra você, isso aí eu já sei. Releva,
Não faz e faz do seu jeito. Né? A gente tem muito isso, mas a gente sempre tem a aprender. Sempre tem um detalhezinho que a gente pode aprender, tá? Então, é bom a gente acompanhar tudo certinho pra não acontecer isso, né? Até hoje. Hoje vocês acham que minhas peças são lindas, não acham? Eu recebo todos de, nossa, você tem um dom. Não, gente. Eu nunca parei de estudar pra fazer uma peça, né, bem feita, melhorar minhas costuras, melhorar tudo. Eu nunca parei de estudar. Toda vez que eu faço uma peça nova, eu sento e estudo ela, né? E é o que vocês precisam fazer. Muita gente pula isso, né? Ah, isso aqui eu já sei, não preciso ver isso, né? Tudo isso. A Pri aqui falando. Ó, o que a Pri tá falando aqui é muita verdade. A Pri, ela é minha aluna, né? Muito dedicada, inclusive. E ela, toda semana da costura que tem, mesmo ela já sabendo costurar, ela tem no curso, ela vem e participa. Né? Ela tá sempre buscando aprender, mesmo tendo o curso lá, né? Isso é muito legal, a gente não pode parar, isso aqui eu já sei, não vou nem fazer isso aqui não. Não, a gente tem que buscar sempre tem uma coisinha nova pra aprender, né? E aí o erro tá quando a gente começa a ignorar. No lugar da casa de botão, posso utilizar um ilhós, mas não tem casinha de botão não nesse modelo, tá? Esse modelinho essa jardineirinha nossa não tem casa de botão. A gente utiliza uma outra coisa que eu não mostrei pra vocês, tá? Mas não tem casinha de botão. Ó, tá quente, o sol tá batendo bem aqui em mim. O detalhe é que dá diferença. Verdade. Deixa eu ver aqui essa pergunta, essa duvidazinha. Mostra aí. Estou fazendo a mesma medida sua. A única coisa que não tinha entendido era a medida do ombro. Se fosse fazer o vestido trapézio, então tem que tirar a medida do ombro. Sim, se você vai fazer o vestido trapézio mesmo, você faz essa diferençazinha, né? Aumenta um pouquinho aqui essa medida do ombro se a sua ficou muito justa. Você quer me falar aí qual é a medida que você tá fazendo? A da idade? Que aí eu faço aqui logo, né, junto com você. Você já tira essa dúvida de vez. Parece uma zela onde a alça vai passar. Amanhã a gente vai cortar certinho as coisinhas, os detalhezinhos, mas não é casinha de botão não, tá? Não sei se vocês sabem, né, tem muita nova aqui, mas eu não sou muito fã de casinha de botão. Eu sempre utilizo ganchinho, ou azélia, né, que é a mesma coisa. Eu acho mais bonito, não acho muito bonito casinha de botão. Depende, né? Não sou assim, é gosto. Vai precisar comprar alguma coisa pra passar alça? Não, nadinha. Cadê? Quem foi que falou que tava com a dúvida desse negócio da cava aqui, ó? Edileuza. Fala pra mim a medida, Edileuza, o tamanho que você vai fazer, que a gente verifica aqui. A não ser que se você já tenha a criança, né? Seja sua filha ou sua neta. Se você já tiver aí, você vai tirar essa medida do ombro dela, entre cavas, e vai colocar no seu molde, né? Aumentando essa partezinha aqui, tá? Que você usa no lugar da casinha de botão, eu utilizo gancho. Cadê? Tem algum aqui perto de mim? De vez em quando eu uso, tá, gente? Casinha de botão, mas eu não sou muito fã, não. É raro. Muito raro, né, utilizar. Ó, esse aqui, por exemplo, eu utilizei casinha de botão. Tá vendo? Mas eu gosto de utilizar os ganchinhos. Não é possível que eu não tenha nada aqui perto de mim. Achei um. Esse aqui, ó. Eu uso os botõezinhos encapados. Aí eu uso esses ganchinhos aqui, ó. Tá vendo? Esses ganchinhos podem ser feitos com o mesmo tecido, pode ser feito com a fitazinha de cetim, fita de gurgurão, ou tem até umas tirinhas que é própria pra você fazer isso aqui, né? Eu acho que fica muito mais delicadinho, fica bem bonitinho, ó.
Tá vendo? Quase não dá pra ver os botões. É da mesma cor, tá encapado. Eu utilizo dessa forma. Tudo que eu vou fazer, eu utilizo assim, ó. Cadê? Ai, tá muito longe pra eu pegar, gente. Ai, cadê? Deixa eu ver se ela respondeu aqui, ó. Tirei a medida da minha filha de 5 anos, mas não sei se vai dar certo. Vai dar certo, sim. Tá? Sem medo que vai dar certo. Edileuza, qual é a medida da criança? É da tabela, né, que você vai fazer, mas qual é o tamanho? De 1 ano. Ah, tá. Vi agora. É de 1 ano. Vamos lá que eu vou fazer aqui com você. Você mesmo que encapa os botões? Eu mesmo. Eu tenho aqui a balancinha, né? Que a gente utiliza. A tabela de medida tá aqui do lado. Acho que tá dando pra ver, tá, gente? A tabelinha tá aqui. Vou pegar a medida aqui, ó. Eu não vou fazer do comprimento inteiro, tá? É só vou fazer o iniciozinho ali da cabo pra vocês verem. Vou marcar aqui. Vou pegar aqui a largura do busto, né? É a mesma largura do quadril. De 1 ano é 50, mais 10 vai dar 60. Ó, eu divido por 4 aqui, né? Coloco na minha... Daquele jeito que eu ensinei vocês descobrirem lá. E aqui eu vou fechar o retângulo. Vou fechar com essa régua aqui mesmo. Gente, o sol tá batendo em mim aqui, tá, né? Ardendo. A janela, deixei um pouco aberta ali a janela. Saí daqui bronzeada. Tô fechando o retângulo primeiro. Ó, fechei aqui o retângulo. Agora eu vou pegar a medida da golinha. De 1 ano, cadê? Decote e frente. Aqui, ó, a altura dele, 4,5. A largura, que é 12. Pra não ficar muito, ó, 12. Não ficar muito agorlada assim na criança, né? Tá dando pra ver, gente? Acho que tá. Esse acréscimo de 10 é só pra esse modelo? Gente, acréscimos, folga, né, de vestimenta, depende do modelo, tá? Então, assim, pra jardineirinha que a gente vai fazer, eu coloquei 10 centímetros. Tracei aqui a largura da gola. Agora eu vou pôr aqui entre cavas. Entre cavas... Cadê? A altura da cava aqui primeiro, 12. Coloco aqui, ó. E agora sim, entre cavas, que é 18. Pego 18, sim, ó. Se você for fazer para o vestido trapézio, você pode aumentar um pouquinho, se quiser. Mas eu vou colocar com 18 aqui, tá? Pra gente ver. Coloco na margenzinha da minha folha aqui, ó. Tá bem na margem mesmo da folha, gente, ó. Tá? Marquei. Pega a régua. Aqui, ó. Às vezes o erro tá aqui nessa parte. Deixa eu desativar os comentários aqui só pra eu poder... Pra vocês enxergarem, né? Porque senão os comentários ficam na frente. Às vezes o erro da régua tá aqui, ó. Vocês não sabem encaixar ela aqui. Essa parte arredondada é pra ser usada. Então, aqui temos a altura da cava e aqui temos o piquezinho do entre cavas. Então, eu posiciono a minha régua aqui, ó, com a curvatura pra parte de dentro. Ela tem que ter a curvatura, gente. Eu vi vários moldes com um pouco da curvatura aqui dessa parte já da jardineira, uma curvatura mais reta, tá? Não que não vai ter um resultado, você vai ter um resultado que vai ficar até legal, mas é necessário ter uma curvatura pra você ter o modelinho, ó. Olha a curvatura.
Se você faz reto, você não tem essa curvatura, tá? Então, você vai ter uma parte reta. Então, ó, reparem que eu tô inclinando a minha régua, a ponta dela pra fora aqui, ó. E tô encaixando a pontinha de baixo na altura da minha cava. E a parte da curvatura eu tô encaixando aqui, ó, na largura da minha tricavas. Encaixei certinho, puxo. Aí aqui, ó, olha só. Aqui em cima, como eu falei lá na aula, a gente desce 1 centímetro. Isso aqui é pra quem vai fazer, como é que fala? O vestido trapézio depois, né? A gente desce um pouquinho aqui, ó. Desceu um pouquinho aqui. Olha só, não ficou tão curto. Tá vendo? Esse de 1 centímetro que você tá achando que tá estranho. Aqui, ó, tem quase 4 centímetros, ó. Pouca coisa pra... menos de meio centímetro, tem quase 4 centímetros. Então, assim, ainda assim tá uma largurinha boa, tá? Ai, Mídia, eu queria mais largo, aí você pode aumentar, né? Porque aí, dependendo do modelo, você vai verificar se aumenta um pouquinho aquela entre cavas ou não. Mas você viu aqui que a parte da entre cavas da tabela de medida ficou um tamanho bom. Tá vendo? Deixa eu ativar os comentários aqui de novo. Então, você viu aqui que a entre cavas da tabela de medida ali ficou um tamanho ótimo, que daria sim para fazer um vestido trapézio sem alterar, caso você deseje. Mas, caso você queira aumentar isso aqui, você pode, ó. Que aumenta aqui um pouquinho essa largura, ó. Pega a régua de novo. Vou colocar aqui, ó. E aumenta essa partezinha. Tá? Aqui, ó, sem problemas, você vai testando, quando você vai pegando o jeito da modelagem, você vai aprendendo a fazer isso. Aumentei aqui, ó, a largura da minha cava, pronto, aumentei 1 centímetro, entendeu? Tá ótimo. Pra 1 ano não aumenta tanto assim, porque senão a roupa fica caindo, ao invés de ficar certinho, sabe? Pode fazer o de 8 anos? Gente, o negócio aqui, o de 8 anos, deixa eu ver se essa folha aqui vai dar. Pro de 8 anos, né, essa partezinha. A alça 38 por quanto? Gente, a largura a gente vai falar na aula de amanhã, tá? Porque a largura ela é opcional, mas eu vou dar a opção pra vocês ensinando como que corta a questão da largura, tá? Porque vai ser uma alça dupla, então tem todo um processo assim que eu vou mostrar. Por isso que eu não falei largura ainda. Que não vi a tabela de medida do ombro. Mas não tem do ombro, gente, tem da entre cavas, tá? Deixa eu ver se dá pra fazer aqui de 8 anos rapidinho. Não sei se vai dar aqui nesse papel, tá? Que é o que eu tenho aqui perto. Se não der, aí não vai ter como fazer. Deixa eu ver. Deixa eu marcar aqui a altura. Deixa eu marcar a altura. Marcar o busto aqui, ó. Busto de 8 anos é 66, mais 66 vai dar 76. 1 metro dá pra fazer tamanho 10? Dá. Tranquilinho, viu? E tamanho pequenininho dá pra fazer, dependendo, você sabendo economizar, dá pra fazer até 3 peças desse daqui, tá? Que a gente vai ver isso amanhã. Eu vou fechar aqui o meu retângulo. Eu marquei o busto pra eu fazer o retângulo, mas eu acho que deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Largura do quadril. Aqui, ó. A largura do quadril de 8 anos é a parte mais larga. Então, você vai fechar o retângulo com a parte mais larga que é o quadril. Só como o meu papel aqui é pouco. Qual tabela você usa? Essa que eu tô usando é a que eu liberei pra vocês, tá? Mas a tabela que eu uso é uma tabela que eu modifiquei as medidas. Com o tempo aí de experiência, vendo que dava certo, que não dava, que tava errado, que não tava, vai ajustando. Aí, ó, marquei aqui, fiz o retângulo, né, pra ver se faz de 8 anos. De 8 anos, aí eu vou pegar a gola. Gente, o tempo tá corrido aqui, vou já precisar desligar. Colocar aqui, ó, a altura da cava, 15 centímetros. A gola aqui
Essa tabela é a mesma que vocês têm aí, tá? Que eu tô usando aqui. A altura frente aqui, ó, 6,5. Então, tô usando, tô marcando. Vou tirar aqui os comentários pra vocês conseguirem enxergar, tá? Essa minha tabela, gente... Aqui, desativar comentários. Essa tabela eu liberei lá no grupo de WhatsApp. Agora vai ser a largura. Aqui, ó. Toda medida que eu tô colocando bem rente aqui, essa margem. Pego a minha régua, faço essa curvatura aqui, ó. Da gola. Entre cavas. Cadê? 23,5. 23,5 aqui, ó. Essa aqui é certinho. Pra você fazer o de... Pra você quiser fazer trapézio, né? Com entrecava, ó, botei certinho, rente aqui. Quiser fazer um vestido trapézio e aumentar entrecavas, é como eu falei do de 1 ano, pode aumentar. Onde é que eu marco a entrecava? Como eu falei na aula de ontem. No meio, na altura aqui, ó. A altura da cava é essa aqui. Você vai marcar o meio da altura da altura da cava e vai marcar aqui, ó. Bem no meio, a largura da entrecavas, né? Marquei aqui, pego minha régua, posiciono, ó, bonitinho aqui, ó. Gente, eu acho que pro vestido trapézio, acho que se vocês não quiserem, nem precisa alterar nada, viu? Tem uns modelinhos que a gente altera, como casacos, vestidos, blusa social, que a gente precisa de um assento mais confortável para criança, não é uma cavinha. Aí a gente aumenta a entrecava para não ficar aquele trem pegando, né? Mas eu acho que do vestido trapézio, acho que nem precisa, né? Principalmente se ele for sem manga, se ele for cavadinho, né? E regato. Ó, tá vendo? Olha a largura disso aqui. Tá ótimo, entende? Você não precisa aumentar mais do que isso. É só, eu acho que onde vocês estão errando, deixa eu descer aqui 1 centímetrozinho no ombro, ó. A gente sempre desce, tá? Isso aqui, ó. Aí você vai seguir todo o processo, né? Depois você cava mais aqui, ó. A gente pediu. Deixa eu cavar esse daqui só pra você ver. Foi quanto mesmo que eu falei? Que eu nem lembro. Eu vou cavar aqui um tanto, mas eu nem sei quanto que foi. Tá? Vou descer aqui um pouquinho. Gente, isso aqui eu tô fazendo essa modificação sem a medida, tá? Porque eu não lembro quanto foi que eu coloquei lá pra esse tamanho. Eu vou descer aqui, ó, só pra vocês verem. Ó, desci a jardineirinha e fiz a cava. Olha só pra vocês verem. Você vai marcar aqui quanto você vai descer e subir arredondado aqui, ó. Utilizem a curvatura da régua, tá? Esse aqui é o de 8 anos que eu mostrei aqui. Então, assim, dá pra fazer tranquilamente utilizando... Eu acho que vocês estão errando nessa parte, viu? Vocês não estão sabendo utilizar essa curvatura aqui, ó, da régua, né? E aí, estão achando que tá errado a medida aí, tudo, tá? Porque tem uns modelos que vai ficar bem apertadinho aqui, entre cava e gola. Mas aí, né, nos modelos a gente vai lá e aumenta um pouquinho essa partezinha, né? Que é pra criança ficar mais confortável. Também não é uma regra, né? Mas, ó, mostrei de 1 ano e mostrei de 8 anos. Tá vendo? Tá ótimo. Tá bom? Gente, então é isso. Vou ter que sair agora, já tem um tempinho. Vai fazer 1 hora que a gente tá aqui. Tenho que acabar ali de organizar a nossa aula de amanhã. Tá? E não se esqueçam, 8 horas da manhã vai ser liberado lá nos grupos. Tá? Se você tá no grupo de WhatsApp, você vai receber o link. Tá bom? Mas não tem gola. Ô, gente, vá assistir a aula lá pra vocês verem o porquê que a gente utiliza a medida da gola, tá? Porque eu dou uma opção de vocês utilizarem 2 modelos usando o mesmo molde. Então, é por isso que a gente faz todos. Vocês estão precisando de aprender um pouco da noção da modelagem, porque senão vocês ficam confusas. Uai, mas esse modelo não tem gola, por que faz gola?
né? Por quê? Porque a gente fez o vestido, a jardineirinha, ela é feita à base do molde trapézio. Então, se você tem um molde trapézio, você consegue fazer uma jardineira. Agora, se eu vou lá e ensino vocês a fazerem a jardineira sem fazer o molde trapézio, vocês vão conseguir ou não vão? Vocês vão ter muita dificuldade, né? Muita mesmo. Vocês vão ficar tipo assim, nossa, mas como que eu vou conseguir o tamanho da alça? Porque a partir do molde trapézio, a gente consegue o tamanho da alça aqui, ó, né? Então, a base da jardineira é o molde trapézio, tá? Então, é por isso que a gente utiliza a gola, porque a gente faz todo o moldezinho base para depois tirar a nossa jardineira dele. E aí a gente aproveita, utiliza o molde do vestido trapézio para fazer um vestido trapézio e já pega aqui a altura de alça, né? Porque a gente vê essa altura aqui, ó, para descobrir a alça, tá? Então, depois vão lá e assistam, porque se eu fosse ensinar vocês a fazerem essa jardineira aqui sem o molde base, vocês vão ficar louca. Vocês vão sair daqui correndo, não quero saber de fazer modelagem. Gente, nem eu hoje, eu faço o molde de jardineira sem fazer um base, porque isso é importante, né? Pra gente ter a noção dos tamanhos, ver o que falta, pra ele ficar bem perfeitinho, né? Se a gente faz só a jardineira, ele não... Pode ser que ele fique maior do que realmente precisa ficar e toda aquela confuseira, tá? Então, por isso que a gente faz o base. Todas têm que fazer uma modelagem base, exatamente. Tudo passa do base, né? Tudo passa pelo base, tá? Então é isso, gente. Ó, beijão pra vocês. Amanhã, 8 horas da manhã, é liberada a aula 2. Faça todo o processo bonitinho, não se esqueça de bater a fotinha pra vocês enviarem lá e participar do sorteio do planner da costureira, tá bom? Então, beijão pra vocês e até mais.